Nós somos acadêmicos do curso de Direito da Estácio de Meta e estamos aqui no PROCON hoje para conversar com o diretor técnico John Lineker, ele que vai tirar algumas dúvidas a respeito de como essa questão de atuação do PROCON, o que é o PROCON e como se desenrola no estado do Acre. Bom dia, John, muito obrigada pela disponibilidade de nos atender. John, fala pra gente o que é o PROCON e qual o seu papel em meio à sociedade. Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e é sempre uma honra poder falar do PROCON, do direito do consumidor para a sociedade acreana. Bom, o PROCON, o direito do consumidor, ele se confunde com o PROCON, mas o PROCON ele é um órgão que está diretamente ligado à defesa do consumidor. A defesa do consumidor é um princípio constitucional previsto na Constituição de 1988, que a defesa do consumidor é papel do Estado. Então, como é que o Estado vai desenvolver a defesa do consumidor? Aí então foi criado o PROCON. O PROCON é um órgão responsável por receber os consumidores, dar tratativa nas demandas, nos problemas dos consumidores. Então o PROCON hoje é um órgão extremamente protecionista, como a própria lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor, que é a parte vulnerável, a parte hipossuficiência. O PROCON ele existe para equilibrar a balança, equilibrar a relação de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. John, com relação à formulação do pronúncio, eu tive um problema, por exemplo, assim, eu tive um problema, consumerista, e aí eu preciso fazer uma reclamação. Quais os trâmites, documentação necessária? Como é que eu tenho que conduzir? Bom, o PROCON ele também tem a característica de ser bem simples para você fazer a sua reclamação. Por que ele é simples? Porque senão ele perderia todo o seu dever de existir. Porque geralmente a gente atende pessoas com baixa renda, pessoas que têm pouco conhecimento técnico, então a gente precisa simplificar esse atendimento. Hoje, o consumidor ele pode estar abrindo a reclamação dele na Praça Rosa, no PROCON, que fica na Oca. Ele pode estar levando o documentos pessoais, RG, CPF ou CNH original, comprovante de endereço, comprovante da demanda que ligue você à empresa, por exemplo, o extrato bancário, um comprovante de pagamento, alguma coisa que ligue você à empresa reclamada. Então, ela é bem tranquila. Se você for representar alguém, a gente precisa que você leve uma procuração. E também, não deixando de lembrar que as empresas também, a gente pode atender as empresas, desde que você traga a documentação da empresa. O que a gente cobra aqui é o contrato social, ou seja, a gente procura fazer de uma maneira bem simples para atender todos da maneira mais igualitária possível. E com relação ao PROCON, com relação à atuação do PROCON nos municípios de fronteira, que de certa maneira tem aquela questão da área de livre comércio, como exemplo de Brasileiro, Caçolonge, Cruzeiro do Sul. Como é que o PROCON tem atuado nessas áreas? Bom, muito importante essa pergunta. Desde 2019, quando o PROCON foi autarquizado, que até então o PROCON não era autarquia, era apenas uma diretoria, a gente teve mais autonomia para poder desenvolver alguns trabalhos em todos os municípios do Acre. Hoje o PROCON ele atua nas 5 regionais do estado do Acre. É um sonho nosso, a gente ter um PROCON em cada município, mas nós sabemos que é um sonho difícil, porém não impossível. Nós temos já as 5 regionais e a gente vai galgando passo a passo. Respondendo a sua pergunta, as nossas equipes de fiscalizações, elas são deslocadas sempre que possível para fazer essas fiscalizações, visitar os comércios do interior, no intuito de harmonizar a relação de consumo, que é um dos pilares da defesa do consumidor. A nossa equipe de fiscalização, ela faz uma fiscalização preventiva, orientativa, dá um prazo para o fornecedor se adequar, e aí a gente volta para verificar se as nossas demandas foram atendidas. Então, a gente tem um trabalho muito forte, massificando essa questão da fronteira, explicando a questão de produtos importados, como deve proceder. Então, a nossa equipe de fiscalização está muito aguerrida nesse sentido. É muito importante a gente caminhar ao lado do consumidor acreano, seja ele da capital, do interior, um município de difícil acesso.
O nosso papel é levar a defesa do consumidor para todos os municípios acreanos. Essa nossa pergunta é assim: o que significa o termo área de livre comércio e qual é a conduta correta a ser adotada por empresários a respeito do preço dos produtos? Bom, a área de livre comércio ela é uma área ela é um termo criado para facilitar o comércio nas fronteiras. Tendo em vista que às vezes por questões fiscais, questões burocráticas, dependendo do país que você está fazendo fronteira, você não vai ter desvantagem. Então esse termo de livre comércio ele é para equilibrar a balança, para que os comerciantes do país que está em desvantagem ele consiga concorrer em pé de igualdade. Com relação aos produtos, aos preços, aplica-se a norma do Brasil. Tá? O lojista, o fornecedor que importa o produto, ele responde nos limites legais da lei do Brasil. Tá? Então ele responde de maneira solidária por todo o produto que ele vende. Questão do preço. O preço, todos nós sabemos que a nossa Constituição ela fomenta a livre concorrência, fomenta o incentivo ao desenvolvimento do comércio, ao desenvolvimento da pessoa humana. Então, o que a gente cobra? A gente cobra que o produto esteja dentro da precificação exigida e também cobra que todos os produtos expostos à venda têm que estar com preço. Né? Esse é o papel do PROCON, para que o consumidor tenha acesso ao preço do produto e possa pesquisar, possa fazer a conta dele. Então, todo estabelecimento que estiver aberto ao público, ele é obrigado a conter o preço nos produtos de fácil acesso, sem causar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de confusão, e o preço tem que estar de forma clara e ostensiva para que o consumidor possa identificar de pronto quando vê o produto. Como o PROCON desenvolve as ações nos municípios isolados do Acre e que benefícios essas ações têm proporcionado para os moradores destas localidades? No caso, Marechal Tumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Cruz. Muito boa colocação. Bom, nós temos um programa denominado Rota da Qualidade, um programa governamental, que é o PROCON em parceria com o IPEM. O que seria o IPEM? O IPEM é um representante do Inmetro aqui no nosso estado. Esses municípios, eles são municípios de difícil acesso. Consequentemente, algumas coisas lá são mais difíceis aqui para a capital, para o município que tem ligação por terra. Então, esse programa Rota da Qualidade, ele busca levar o direito do consumidor para essa população que tem um pouco mais de dificuldade para ter acesso ao direito do consumidor, que é um direito fundamental previsto na Constituição. Não é porque lá é de difícil acesso que a gente não vai levar. Então, a gente tem feito um trabalho lá desde 2019, um trabalho que a gente tem feito com bastante carinho, né? Levando o direito do consumidor, levando palestra, levando a fiscalização, fazendo com que a relação do consumo seja harmonizada, para que o consumidor, o fornecedor, todos esses tenham seus direitos preservados. Então a gente já notou que, apesar dessas visitas, né, a gente já visita lá pelo menos uma vez por ano, sabemos que é pouco, mas a gente está planejando visitar pelo menos de 2 a 3 vezes por ano esses municípios, até porque é uma logística que não é uma logística fácil, não é uma logística barata, só que a gente tem se empenhado bastante para visitar esses municípios. E a gente vê que a população fica agradecida com a nossa ida, né? Então o Estado está levando a outra mão, não só a mão do imposto, não só a mão que pune, mas a mão que afaga, a mão que orienta, a mão que está caminhando ao lado do consumidor. Então, a gente vê que essa população desses municípios de difícil acesso, eles são agraciados com a visita de uma instituição pública, né? Com a visita que vai levar conhecimento, vai levar empoderamento. Eu costumo dizer que conhecimento é poder. Quem detém conhecimento detém poder. Então, esse é o nosso intuito, empoderar o consumidor a criar. Muito obrigado, John. E assim termina o nosso bate-papo aqui com o diretor técnico do PROCON.